Oi, pessoal! Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre oráculos. Você sabe o que é? O tarô, que é um oráculo, será tema da entrevista com o Pablo Dionísio. Ele é tarólogo, cartomante, cigano e há 29 anos trabalha com esotérico. Vamos destrinchar um pouco mais esse assunto a partir de agora. Pablo, seja muito bem-vindo. Olá, Guilherme, muito obrigado. Bom dia a você e a quem está assistindo a gente. Muito obrigado e é um prazer estar aqui com vocês. Eu quem agradeço, Pablo. Pablo, o que é um oráculo? Vamos lá, Guilherme. O oráculo pode ser definido como uma ferramenta de prever o futuro, tá? Ou obter respostas. Resumidamente, o oráculo define isso. Você faz uma pergunta, você obtém um retorno, uma resposta. Pode ser do futuro, do presente, do passado, mas o oráculo é uma ferramenta de respostas. E como eles funcionam? Existem diversos oráculos, né? O tarô é um deles, né? Búzios é outro conhecido, né? De matriz africana, Umbanda e Yorubá, tá? Tem também de ossos, né? Os antigos usavam ossos de animais para ler o futuro. Runas também é outro tipo de oráculo. Os ciganos também têm a moeda, a bola de cristal, a famosa, né, bola de cristal. Quiromancia é um oráculo. Então, tem diversos tipos, né? Seja de origem animal ou mesmo, né, cristais também. Então, tem diversos oráculos. Pablo, ter boa energia é essencial para acessar o oráculo? Vamos lá. Energia é um complemento, Guilherme. Você pode usar uma ferramenta, uma chave de fenda, um alicate, um serrote. Mas se você consegue ou sabe como manejar aquilo melhor, né, você tem um conhecimento, você vai fazer um serviço, executar um serviço melhor. Na parte do oráculo, é a mesma analogia. Você pode ler, né, pegar o caderninho. Carta X significa Y. Assim, literal. Mas se você tem a energia, é o complemento. Então, quem tem uma boa energia, uma conexão com a espiritualidade, consigo mesmo, enfim, vai utilizar o oráculo de uma forma mais assertiva, mais afinada, tá? Então, embora a energia seja complementar, na minha opinião, ela sim faz uma diferença. E a pessoa que não tem uma energia tão positiva, como ela deve agir quando ela vai procurar algum tarólogo? Vamos lá. A energia do tarólogo ou do consulente, se não está bem, né, não vou usar esse termo, está negativa, no caso o oraculista, né, o tarólogo, o cartomante, ele pode usar do literal, né, então não deixando a energia influenciar, né, acordou num dia ruim, está num dia mais estressante, ele pode fazer o uso literal, o oráculo significa isso, você vai falar aquilo, né, você não vai tentar represar a sua energia. Agora, o consulente, ele sempre vem com uma energia mais pesada, porque ele precisa de ajuda. Então, isso a gente procura não deixar interferir, seja bloqueando, seja literalmente acalmando o consulente antes, tá? Mas interfere na leitura, sim, tá? Quando a pessoa vem com energia negativa, porque ela está transmitindo, né, o tarô, o oráculo vai captar essa energia, mas nesses momentos cabe ao profissional, né, ao oraculista, filtrar ou trazer, né, o consulente para uma vibração mais positiva. Então, respondendo, interfere? Interfere, tá? Na abertura eu falei que eu ia trazer o tarô para a nossa conversa. Como que o tarô surgiu, Pablo? Vamos lá. O tarô tem algumas divergências, o Guilherme, mas assim, a palavra tarô, ela aparece a primeira vez no século XIV, tá? Então a gente pode falar que por volta desse século é quando surgiram os arcanos maiores, o tarô propriamente dito, tá? Também está representado isso na cidade de Marselha, França. Por isso o tarô mais tradicional, mais antigo, as cartas mais antigas são desse tarô de Marselha, tá? Literalmente da França. Então a gente pode falar que ele surgiu no século XIV, na França, mas tem, vamos falar assim, notícias, né, de proibição de jogo de cartas desde o século XII. Então a gente pode falar que o baralho, os números, os naipes, né,
surgiram, né, que isso também monta, né, o tarô, os arcanos menores. Então, o baralho surgiu no século XII e o tarô, a primeira notícia, a informação dele, no século XIV. E quantos tipos de baralhos de tarô existem? Vamos lá. A gente pode definir em dois tipos, Guilherme. Tem o tarô de Marsella e o tarô de Rider-Waite. O de Rider-Waite, ele pegou o tarô de Marsella como base e fez algumas adaptações, mudanças, com base na Cabala. Ele era um ocultista também, a New Dawn, né, a nova era. Então, ele utilizou o tarô de Marsella e criou um novo oráculo, né, com ele como base. E os dois, e assim, todos os tarôs de hoje em dia vão usar um dos dois como base. Então, você pode falar que tem dois tarôs, né, dois estilos de tarôs, e os tipos, vamos falar assim, aí você vai pegar o tarô das fadas, das bruxas, dos vampiros, e aí você vai pegar qualquer tema e jogar em cima do tarô. Mas origem e tipo de tarô são dois. O tarô é uma ferramenta que pode ajudar no processo de autoconhecimento e desenvolvimento humano? Sem dúvida. A principal ferramenta, Guilherme, do tarô é isso, é o autoconhecimento, é a sua evolução. Então, você consegue, através dessa ferramenta, melhorar, evoluir, se autoconhecer, consecutivamente você vai ter que melhorar, né? Sabendo quem você é ou para onde você vai. Então, a ferramenta primordial é para justamente se autoconhecer. A parte de divinatória, ver o futuro, é um complemento, tá? Mas sim, está correto. O tarô serve para autoconhecimento e uma melhora. Quando você se autoconhece, você vai ter que evoluir e melhorar, né? Saber aonde está falhando, aonde são seus pontos fortes e fracos e como melhorar. Então está correto, sim. Ô Pablo, o tarô prevê o futuro ou ele aponta caminhos? Exato. Qualquer oráculo, Guilherme, vai sim falar do futuro, vai prever, mas também é correto falar que ele aponta caminhos. Eu sempre gosto de definir o futuro nosso como o ponto A e o ponto B. A gente sai do ponto A e o futuro, o destino nosso é o ponto B. Só que não é uma linha reta. Você vai chegar no ponto B, esse é o seu destino, ok? Mas você pode pegar várias ramificações. Então, o tarô, ele apresenta, o seu ponto B é esse. Agora, qual ramificação, né, que são os caminhos, ele também apresenta, são as opções, né? Eu sempre gosto de falar assim, você quer ir para a praia, você pode pegar uma estrada ou outra estrada, vai chegar no mesmo destino, só que uma estrada é mais congestionada e a outra é mais fácil. Então, sim, o tarô, ele aponta ao seu ponto B, que seria o seu destino, e também te mostra as estradas disponíveis, as opções, os caminhos. E existe algum tempo para que a pessoa consulte o tarô? Por exemplo, consulto o tarô hoje, daqui a quanto tempo eu posso voltar a consultar? Perfeito. Isso é uma dúvida muito assim, frequente, Guilherme. Tem um consulente que vem todos os dias, né, todos os dias, né, seguidos, mas isso se torna mais uma terapia, tá? Respondendo a sua pergunta, o tempo depende muito da situação, tá? E das atitudes também que o consulente está tomando, né? Então, Pablo, eu quero saber de uma coisa imediata, e eu tomei uma atitude, falei com a pessoa, ou, né, de novo, tomei alguma atitude, alguma ação, vale vir em alguns dias depois, questão de dias a semana. Agora, se é uma questão de longo prazo, né, estou participando de um concurso, uma entrevista de emprego, é um relacionamento, um casamento, que eu preciso enxergar ali algum retorno do outro, então aí pode ser uma consulta a cada semana, 15 dias, um mês, tá? Eu tenho consulente, Guilherme, por exemplo, que vem a cada ano, ela vem no começo do ano, faz uma leitura extensa, a gente vê mês a mês, e ela vai com aquele, né, material para o ano todo dela. E ela volta pontualmente, né? Tipo, olha, aconteceu isso e eu quero uma resposta para isso. Mas ela praticamente vem uma vez ou duas, três vezes no ano, né? Vamos falar assim. E, de novo, quando você precisa de respostas imediatas, o tempo é mais curto. Então, posso falar que depende muito da necessidade. E não tem problema. Vim todo dia, vim uma vez no ano, depende do quanto você absorveu ali, né, do conhecimento, das respostas, e como você está entregando no seu dia a dia, tá?
Ô Pablo, o tarô, ele responde a qualquer pergunta ou perguntas reflexivas são mais, se assim eu posso colocar, mais recomendadas para perguntar às cartas? Vamos lá, menina. Tem qualquer, assim, responde qualquer pergunta, tá? Não existe, eu brinco assim, a pergunta ruim é a pergunta não feita, né? Não importa, assim, a gente recebe perguntas, aonde está o meu documento que eu perdi, né, meu passaporte? Aonde está meu bichinho de estimação que fugiu, tá? Então, assim, não importa a pergunta básica dessa forma, né, pergunta simples, sim ou não, vou passar de ano ou não, vou passar na entrevista ou não, quando perguntas mais profundas. Qual é a minha missão de vida, né? Qual é o meu objetivo hoje? Para onde eu estou indo? Quem eu quero ser, tá? Então, independente da pergunta, vai ter uma resposta. Então, não se preocupem com isso, né? O importante é, sim, perguntar e estar pronto para receber a resposta, né? E o tarô é bom para alguma situação específica? Vamos lá, não tem algo específico que ele responda mais ou menos, tá? É tipo saúde, trabalho, relacionamento, não. O que você perguntar, onde você encaixar esse oráculo, ele vai responder, tá? É como se fosse um Google da vida. Então, o que você colocar lá, perguntar, ele vai te dar um retorno, tá? Então, não tem algo específico, tá? Pablo, para ler tarô, é um dom ou é necessário estudar? Ou as duas coisas? Perfeito. Menino, eu sempre falo que são as duas coisas, porque assim, o exemplo que a gente deu anteriormente, a ferramenta e o profissional, né? Você pode pegar um alicate e ser um ótimo mecânico. Você pode pegar um alicate e nem saber como utilizar. O oráculo, por si só, é como se fosse uma ferramenta. Você colocou na mesa, você leu ele de forma literal, você já está utilizando ele, tá? Então, qualquer pessoa, qualquer leigo, pode sim utilizar um oráculo. Quando você tem um conhecimento, estudo, né, o aprimoramento da técnica, da ferramenta, você vai utilizar aquilo de uma forma bem melhor, com excelência. Então, se você tem o conhecimento, você já é algo ótimo, vamos falar assim. Com o dom, a parte espiritual, é aquele plus, é aquele complemento que faz toda a diferença. Então, se temos dois, é o ideal. Faltou o dom, né, a parte espiritual, você ainda pode utilizar a ferramenta, o oráculo, tá? Então, aquela questão de, você nasceu com um dom. O dom vai te aprimorar o que você tem, tá? Mas não é obrigatório, não é necessário isso, tá? Ô Pablo, o tarô erra ou depende do conhecimento do profissional para compreender a mensagem das cartas? Vamos lá, Guilherme. Isso, assim, depende muito. O tarô, geralmente, ele é da interpretação, depende da interpretação do oraculista, sim, tá? Então, por exemplo, se o oraculista está num momento estressado, a gente falou anteriormente, conturbado, né, a energia negativa do oraculista, sim, ele pode interpretar de uma forma equivocada, tá? Pode ocorrer, sim. O consulente também veio com essa energia, e o oraculista não conseguiu filtrar, né, ou bloquear essa energia. Pode interferir e falar o que o consulente quer ouvir, né? Seria uma leitura errada também, né? O que ele quer ouvir nem sempre é a verdade. Então, sim, pode ter ou ser induzido ao erro ou ter alguns erros, sim, tá? Mas depende muito também, o Guilherme, da atitude do consulente. Se você fala, olha, você vai, um exemplo bem básico para você entender, você vai passar no concurso, tá? Só que o Guilherme não estuda, não se esforça, vai para balada, fica, né, utilizando o tempo dele de forma errada, tá? Você não vai passar. Então, por mais que tenha o caminho, de novo um exemplo. Pablo, eu vou ir para a praia. Olha, o oráculo mostra que a estrada está limpa, seu carro está em ordem, tem combustível, a bagagem está tudo em ordem. Então, sim, a resposta você vai para a praia. Mas o Guilherme não entra no veículo, ele não pega no volante. Logo, ele não fez a viagem para a praia, ele não fez o que era necessário. Então, tem esses dois pontos, Guilherme. Pode ter um erro advindo da questão negativa do oraculista ou do consulente, ou uma falta de atitude, ou uma outra atitude do consulente, que aí ele ramifica, né, os caminhos. Então, não é que errou. Literalmente, nesse segundo caso,
tem sim uma ramificação. Um outro exemplo para entender. Pablo, meu relacionamento vai voltar? A resposta é sim, aparece tudo positivo. Mas a pessoa vai lá e tem um atrito, ela briga com, né, o parceiro ou parceira dela. Ela está desgastando ainda mais, né, ou atrapalhando o retorno. Então, quando a gente fala de erro no oráculo, o Guilherme, está vinculado a isso. Ou uma energia negativa, que influencia o consulente ou oraculista, momentaneamente, ou essas questões de mudança de caminho, que aí entra as escolhas, livre-arbítrio, né, do consulente. Mas sim ocorre nesses termos. E o tarô também foca no presente, Pablo? Perfeito. É o que a gente falou inicialmente, Guilherme, é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, sim, vamos falar assim, de forma primordial, ele é focado para o autoconhecimento, que é o agora. Né? Quem você o que você tem, o que você possui. Então, sim, foca no presente, foca no passado, né? Olha, Pablo, por que aconteceu isso no meu passado? Por que eu escolhi isso? Ou por que me ocorreu dessa forma? Então, sim, responde passado, o presente principalmente e o futuro também. Ó, Pablo, o tarô tem 78 cartas, divididas em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. O que esses arcanos representam? Perfeito, vamos lá. Os arcanos maiores, os 22, representa muito o arquétipo do ser humano, tá? Então, as atitudes, ele representa também do louco, né, que seria a carta 0, até o mundo, a última carta, tá? A carta 21, representa a jornada do ser humano. Muitas vezes eu falo aquela jornada do herói, né? Você vai se conhecendo, tem os desafios, vence a batalha, volta para o começo, um novo desafio. Então, os arcanos maiores representam o caminho do ser humano, de uma forma mais ampla, os arquétipos da personalidade, tá? Tanto que os arcanos são utilizados em algumas questões psicológicas, né, em alguns estudos da psicologia, tá? Então, os arcanos maiores representam uma forma mais macro, e os arcanos menores é o microcosmos, tá? Que seria a parte de detalhes, né? Idade, aparência, pensamentos, vamos falar assim, mais diretos. Então, os arcanos menores são os detalhes, é o microcosmos, e os arcanos maiores pode ser definido como o macrocosmos, a parte mais generalista do ser humano. Arcano significa? O arcano seria a questão do oculto, né? O arcano é uma questão oculta, tá? Então, o oculto, né, os arcanos maiores e os arcanos menores são a parte oculta. A oculta de forma geral e o ocultismo ou oculto nos detalhes, tá? Mas o arcano, né, a palavra arcano pode ser definido como ocultismo muitas vezes, tá? São os mistérios da vida? Os mistérios, exatamente, tá? Da pessoa, da vida, dos caminhos. Então, a palavra arcano pode ser definido como isso. Existe carta ruim no tarô? Perfeito. Não existe carta boa ou ruim, tá? Todas as cartas vão ter uma leitura positiva ou negativa, dependendo do contexto. Seja a pergunta, seja o contexto do baralho, né, das cartas, como elas estão, né, tipo, disposicionadas uma com a outra, tá? Mas não tem carta ruim ou carta boa. Você pode entender, Guilherme, quando você tenta separar em positivo e negativo, yin e yang, né, vamos falar assim, você consegue pegar cartas que respondem como sim e cartas que respondem como não. Mas isso é de forma específica, quando você quer uma resposta sim ou não. Agora, quando você pega uma carta solta, né, no oráculo, no baralho, ela tem o lado positivo e negativo. Muitas vezes tem aquela questão do preconceito, né? Uma carta que ela representa algo que a pessoa não gosta. Por exemplo, a carta do diabo. Se a pessoa tem uma questão religiosa, né, com essa imagem, ela pode entender que essa é uma carta negativa. Mas muitas vezes o diabo fala de contratos, de dinheiro, isso não é ruim, tá? De lábia, né? Então, a questão da paixão também, ambição. Então, perceba, tem o lado positivo, mesmo numa figura, numa carta mais pesada. Então, depende muito da energia do consulente, da interpretação, aliás, que a pessoa faz daquela imagem. Mas respondendo, não existe uma carta totalmente positiva ou totalmente negativa, não.
E dentre as cartas do tarô, tem a carta da morte, que causa sempre um arrepio, um certo pânico, um certo medo. Mas qual é o significado dessa carta? Perfeito. Guilherme, com certeza, todo consulente caiu essa carta, vai se apavorar, né, vai ficar mais preocupado, mas a morte, ela representa um lado dela, voltando, né, negativo e positivo. É sim, a morte pode ser a forma literal da morte, tá? Uma morte física, ao fim da vida, pode ser o fim de um ciclo, né? Você saiu de um emprego, você está solteiro e você entra para o namoro, também pode ser a morte. Você está mudando, né, o seu caminho, né, ou o seu momento. Então, resumidamente, a carta da morte representa transformação. Como a gente vai lidar com essa transformação? Pode ser positivo, se a gente for com a mudança, né, aceitar a mudança, ou negativo, se a gente for resistente, né, ir contra a mudança. Então, mais resumidamente, a morte fala fim de ciclo, colheita do que você plantou, transformação, tá? O desapego, dar espaço para o novo, limpar, né, o seu espaço, tá? Permitir mudanças. Então, esse é o significado mais geral da carta da morte. Ô Pablo, quando o profissional utiliza o tarô como abordagem terapêutica, o que isso significa? Perfeito. Vamos lá, Guilherme. Conforme eu falei, a parte dos arquétipos é utilizada muito na psicologia, tá? Então, você pode definir qual é o seu momento, né? Você vai tirar uma carta e qual é o seu momento. Supondo que seja a carta número 1, né? Você entende que depois vem a carta 2, 3, 4, 5, assim por diante. Então, a parte mais terapêutica é saber aonde você está e o que vem depois, tá? O que veio atrás de você, né? O que está te impulsionando, te levando. Uma vez que você entende de onde você vem, aonde você está e para onde você está indo, traz uma segurança. Muitas vezes a parte terapêutica vai cuidar da ansiedade, das angústias, né, das dúvidas que geram ansiedade, enfim, mas o resumo, né, a raiz é sempre a ansiedade. Então, te trazendo segurança, tratando isso, é dessa forma que o oráculo, o tarô, né, outros, né, oráculos, vai trabalhar de forma terapêutica, te situando. A gente usa a palavra se centra, né, se centrando, né, se centralizando para você saber quem você é, aonde você está. Então, a parte terapêutica é você definindo aonde você está e para onde você está indo. Tá? Qual é o seu próximo desafio, qual é a próxima fase que você vai ter. Falar da jornada do ser humano é uma missão do tarô? Perfeito. Principalmente essa, né? A gente falou muito do autoconhecimento como ferramenta de autoconhecimento, autoanálise, tá? Então, sim, a missão, vamos falar assim, do tarô, ou, né, a natureza dele, sim, é falar desse caminho, né? A gente falou muito da jornada do herói, né, que é você se conhecendo, vem o desafio, vem a resolução, vem a vitória, aparece um novo monstro, né, um novo dragão, você vai ter que enfrentar ele de novo, pegar ferramentas. Isso é o caminho do ser humano. Por isso, a carta do louco é a carta 0. Ela pode ser a primeira ou a última carta do tarô. E ela fecha esse ciclo. Então, toda vez que você chega nela, você vai começar um novo ciclo de novo. Então, o oráculo é justamente isso. Definindo, né, o tarô ele define o seu caminho, né, ele fala da sua jornada, e você fica com mais ferramentas, né, ou com mais informações, sabendo do que você pode fazer ou ter nessa jornada. Mas está certa essa afirmação. Ô Pablo, estamos na era online, a nossa entrevista através da videoconferência, muitos cursos online, faculdades online, e o tarô, ele tem o mesmo efeito quando alguém decide fazer uma consulta através da internet? Perfeito. Guilherme, assim, tudo é energia. Então, eletricidade é uma energia. Então, sim, um telefonema, uma imagem, né, da pessoa, a voz dela transmite ou carrega a energia. Então, seja online ou presencial, um bom oraculista consegue sim fazer uma boa leitura, tá? A questão do presencial e do online, óbvio que a energia presencial é bem mais forte. Então, acaba desgastando menos, né, o oraculista, né? Você está ali captando, né, por frente à pessoa, ela vai energizar o oráculo, ela vai pegar nas suas cartas para embaralhar.
vai ficar com a energia daquela pessoa. Então, é mais, vamos falar assim, poderoso, né, ou facilita para o oraculista. O online, você vai ter que ter uma conexão maior, você vai ter que estar mais centrado, e exige mais do oraculista, mas o resultado é o mesmo, tá? Então não tem que ter preocupação, eu quero só presencial, porque não gosto do online, não confio. Pode confiar, porque a energia está transmitindo, tá? Muitas vezes tem consulentes que vêm por escrito, né? No chat, ou no chat online, né? Então, assim, de uma forma ou de outra, só o escrito também está ali com a energia. O único, porém, que eu particularmente peço, quando é por escrito, o nome da pessoa, a data completa, porque aquilo também cria um canal de energia melhor para o oraculista, tá? Mas, de novo, seja presencial ou online, até por escrito, tá? A energia vai ser captada e o oráculo vai dar resposta assertiva, com certeza. Ô Pablo, eu vou consultar com um tarólogo, tirei uma carta e não gostei da carta que eu tirei. Eu posso tirá-la novamente ou isso não influencia na interpretação das cartas? Vamos lá. Ocorre também com frequência, Guilherme. Não gostou da resposta, né? Pablo, não era isso que eu queria ouvir, ou, tira mais uma carta aí, né? Vai se aprofundando. Assim, Guilherme, se você vai no médico, né? E ele te dá um diagnóstico, você pode fazer quantos exames você quiser, o diagnóstico vai ser o mesmo, né? Então a resposta é essa, não altera, tirar outra carta, né? Você pode procurar entender, e é isso que eu faço muito com as consulentes, né? Olha, esse é o desafio. Então agora a gente vai ver as opções para resolver isso, como a gente vai operar, o medicamento que a gente vai tomar. Mas a resposta é essa, né? O diagnóstico foi esse. Então, vamos trabalhar em cima disso. Você gostando ou não, né? E isso cabe naquela questão da pessoa tem medo de perguntar. Muitas vezes a pessoa não quer ouvir a verdade. Vai terminar o relacionamento. Eu estou doente. A pessoa lá está doente. Então, tirar mais cartas ou não vai, mudar. O ideal é que o consulente realmente entenda, absorva aquilo, né? E vá digerindo. Ocorre muitas vezes, Guilherme, assim, não gostei dessa resposta, vou procurar outro consulente, né? Ou vou procurar outro oraculista. Ok, você vai ter a mesma resposta. Muitas vezes, você pode ter um oraculista que vai falar o que você quer ouvir? Pode, mas você vai estar ali se estagnando, né? Então, nesse conceito, é bem importante o consulente ter consciência do que ele está recebendo ali, tá? Se ele for buscar a verdade, ele vai receber a verdade, e trabalhar com aquilo. Não procurar justificar, né, o famoso tampar o sol com a peneira, tá? Então, respondendo, não adianta trocar, tirar mais cartas. A resposta foi dada, ela vai se manter. Ô Pablo, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua gentileza, a sua disponibilidade por ter parado os seus compromissos e ter falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme, foi um prazer conhecê-lo e seus ouvintes, tá? Foi muito agradável o bate-papo. Estamos aqui sempre que vocês precisarem, tá? Maravilha, Pablo, muito obrigado. E a você aí de casa que sempre me acompanha aqui no YouTube, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!